Itaporanga, na Paraíba, eram evitadas pelos moradores locais. O lugar, uma construção de pedra cinzenta e gasta, mergulhada em séculos de abandono, carregava uma aura pesada, sufocante. Havia rumores de que os monges que ali viveram praticavam rituais estranhos e que algo terrível aconteceu em seus últimos dias. Mas o que realmente mantinha as pessoas longe era a lenda do monge sem cabeça. Diziam que, nas noites mais escuras, ele caminhava pelos corredores destruídos em busca de sua cabeça perdida. O mosteiro ficava isolado no alto de uma colina, rodeado por uma mata densa, onde as árvores retorcidas pareciam mãos erguidas em súplica ao céu. O vento que soprava entre os galhos fazia sons que lembravam sussurros, e as sombras ali pareciam vivas, se movendo por conta própria. À noite, o silêncio do lugar era interrompido apenas pelos gritos de animais distantes e pelo som de algo arrastando-se pela terra, como se um corpo pesadamente mutilado estivesse vagando sem destino. Naquela noite, a lua estava encoberta por nuvens grossas, criando um ambiente ainda mais sinistro. Marcos, um aventureiro local que nunca acreditou nas lendas, decidiu que iria explorar o mosteiro, desafiando os avisos de seus amigos e vizinhos. Armado com uma lanterna e uma coragem que começava a se dissipar conforme ele se aproximava das ruínas, Marcos caminhou pela trilha íngreme até o topo da colina. Ao chegar às ruínas, o ar parecia ficar mais frio, gelado até os ossos. A lanterna de Marcos tremulava, lançando sombras distorcidas nas paredes rachadas do antigo mosteiro. Cada pedra daquele lugar parecia contar uma história de sofrimento e desespero. O silêncio era absoluto, opressor, e cada passo de Marcos ecoava pelos corredores vazios. Ele começou a explorar, sua respiração pesada quebrando a quietude. De repente, ele ouviu um som baixo, quase imperceptível no início, como algo sendo arrastado. Um calafrio subiu por sua espinha. O som se repetiu, mais alto, mais próximo. Marcos apontou a lanterna em direção ao corredor e a luz fraca revelou marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido puxado por ali. O som de passos, lentos e pesados, se aproximava. Marcos tentou se convencer de que era sua mente pregando peças, mas o som não cessava. Então ele o viu. A figura do monge surgiu das sombras, trajando o hábito esfarrapado de um tempo longínquo. O corpo erguia-se alto, mas sem uma cabeça para equilibrar aquela imagem grotesca. As mãos descarnadas pendiam ao lado do corpo, e de seu pescoço cortado escorria uma escuridão espessa, gotejando no chão. O monge, sem cabeça, avançava pelo corredor com passos pesados, e cada movimento parecia fazer o ar ao redor vibrar com uma energia maligna. O desespero tomou conta de Marcos. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Sua mente gritava para fugir, mas seu corpo estava paralisado, como se o olhar invisível do monge tivesse o poder de enraizá-lo ao local. A criatura se aproximava, e agora ele podia ouvir algo pior que o som de seus passos. Um sussurro, baixo e distorcido, vindo do vazio onde deveria estar sua cabeça. Era como se o monge estivesse falando diretamente com a alma de Marcos. Num último esforço de sobrevivência, Marcos conseguiu mover as pernas e disparou em direção à saída. O monge seguiu, o som de sua perseguição ecoando pelos corredores como um lamento antigo. Quando finalmente alcançou o exterior do mosteiro, Marcos não se atreveu a olhar para trás, temendo que o monge estivesse a poucos passos de distância. Ele correu pela trilha, o som de algo pesado ainda o perseguindo. Quando chegou à cidade completamente exausto e tomado pelo terror, os moradores já sabiam. Eles o olharam com um misto de pena e medo. Marcos havia sido tocado pela maldição do monge, e ninguém que sobrevivesse a um encontro com ele jamais ficava são por muito tempo. Nos dias que se seguiram,
Marcos começou a ouvir sussurros em sua cabeça, sussurros que o chamavam de volta para o mosteiro. E então, numa noite de lua nova, ele desapareceu. Seus pertences foram encontrados na base da colina, mas seu corpo nunca foi localizado. Apenas o som de passos pesados e arrastados continuava a ecoar pelas ruínas, como se o monge sem cabeça tivesse encontrado uma nova alma para atormentar.